Se o nosso morrer for uma disciplina. Meditação em 1 Coríntios 11, 29 a 32. Viver para Cristo é bastante árduo. No entanto, morrer para Cristo também é muito difícil. Precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. É uma questão de fé. Confiaremos nele até o fim? Descansaremos em sua graça ou entraremos em pânico, imaginando que somos destinados ao inferno? Saberemos lidar com o medo de que o nosso morrer é um castigo e um prelúdio de algo pior? Há quantas dúvidas plantadas pelo diabo. Temos de aprender como repeli-lo com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Esta é outra parte de nossa defesa. Suponhamos que pecamos realmente de um modo negligente e que desagradamos a Deus. Suponhamos também que sejamos disciplinados e julgados pelo Senhor por consequência desse pecado e que Ele nos envia uma doença. Cuidado! Não estou dizendo que sejamos punidos no sentido de sofrermos a penalidade do pecado. Cristo suportou a penalidade de todos os nossos pecados na cruz, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fomos sarados. Porém, usei a palavra disciplinados no sentido de repreensão, correção, purificação e preservação de pecados piores. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, como diz Hebreus 12, verso 6. Mas, o que você diz sobre a morte? Deus nos removeria por meio da morte como parte da sua disciplina? O apóstolo Paulo afirma que às vezes Deus faz isso. Ao lidar com os pecados cometidos na ceia do Senhor, Paulo escreveu: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras, ficar doente, fraco e até morrer são formas de disciplina do Senhor. O objetivo não é a condenação. Isso aconteceu na cruz. Para nós, não há nenhuma condenação. O objetivo é não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras, a morte é às vezes um livramento disciplinar que visa salvar-nos da condenação. Há entre vós não poucos que dormem, ou seja, que morreram, para não sermos condenados com o mundo. É claro que essa não é a razão de todas as mortes dos preciosos santos de Deus. Não conclua imediatamente que sua doença ou a sua morte se deve a uma trajetória de pecado da qual você tem de ser libertado. Mas suponha que isso pode ser o que está acontecendo. Isto seria encorajador? Pensar nisso o ajudará a morrer mais tranquilo, com mais fé e esperança? Minha resposta é que todo o ensino da Bíblia tem como alvo ajudá-lo a morrer, bem como ser encorajado para a fé à luz da verdade. Então, como esta verdade nos fortalece para que tenhamos uma morte cheia de esperança? Talvez assim. O pensamento de que somos pecadores não é uma grande ameaça à nossa paz? O pensamento de que Deus é soberano e de que Ele poderia remover a doença se quisesse, não nos ameaça com sentimentos de temor quando sabemos que se a doença permanece, Ele deve estar agindo contra nós? E como lidaremos com esses temores quando sabemos que somos realmente pecadores, que a corrupção ainda permanece em nós? Nesses momentos, buscamos algum encorajamento na Bíblia, mostrando-nos que Deus está disposto a salvar crentes que pecaram
e são muito imperfeitos. No entanto, sabemos que Deus é santo e odeia o pecado, até o pecado cometido por seus filhos. Também sabemos que Ele disciplina seus filhos, fazendo-os passar por experiências dolorosas. Não somos daqueles que afirmam que Deus não tem qualquer relação com experiências dolorosas da vida. Por isso, buscamos ajuda e esperança na palavra de Deus, a qual é completamente realista. E achamos em 1 Coríntios 11:32 que a morte dos santos, a morte que é disciplina e julgamento, não é condenação, e sim salvação. Deus está tirando a vida de crentes que estão em pecado porque os ama, tanto que não permitirá que eles continuem pecando. Isto é um poderoso encorajamento. Não é fácil de entendermos, nem de ser ensinado, mas é uma rocha firme. O que isso diz a todos nós é o seguinte: não precisamos estar certos de que o tempo de nossa morte se deve ao nosso pecado, ou à incredulidade de Satanás, ou a outros propósitos de Deus. O que precisamos realmente é a profunda segurança de que, se a nossa morte resultar da nossa tolice e pecado, podemos descansar tranquilamente no amor de Deus. Nesses momentos, estas palavras serão extremamente preciosas. Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deste modo, aprendemos a morrer tranquilos.